Em nosso estudo de hoje, a lição 69 do livro Palavras da Vida Eterna, Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para com eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia para os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. Emmanuel pegou uma sequência de estudos, que todos eles falando na busca da paz, falando sobre a paciência, falando sobre a nossa maneira de lidar com o ser humano, e a gente aqui na Terra, a gente vai fatalmente ter contato com essa sequência que ele coloca aqui pra gente. Pessoas que vão ironizar a gente, a tentativa nossa de sair da casca do ovo para começar a fazer alguma coisa. Pessoas que pisam as nossas esperanças, quando a gente começa a querer desenvolver um trabalho, querem o tempo todo colocar a gente de novo de volta num local ainda, dentro do ovo mesmo, já que eu usei o exemplo do ovo. Pessoas que... assalto moral, como eles dizem também, aqui o Emmanuel fala aqui no estudo. Pessoas que jogam a farpa da perseguição e ainda fala pra gente, crueldade, sarcasmo, demência e vileza são chagas que o tempo cura. Qual é o segredo aqui? Qual é a intenção do Emmanuel hoje pra gente? Vamos pensar numa coisa. Às vezes o sarcasmo e a ironia, elas estão incomodando a gente, estão tirando a gente da zona de conforto, e a gente tem que sempre aproveitar essas oportunidades, porque essas oportunidades vão mostrar pra gente realmente o que nós somos. Em primeiro lugar, se a ironia, o sarcasmo está vindo com razão de ser, quem precisa de revisão do comportamento somos nós. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente quer justificar a nossa falha moral, ou então a gente quer colocar em evidência o erro da pessoa que está criticando. Isso é normal aqui na Terra. Mas a gente vai ter que começar a colocar na cabeça o seguinte, esses são momentos valiosíssimos de a gente apreciar se o que a pessoa está falando da gente tem fundo de verdade ou não. Se tem fundo de verdade, é a gente que tem que começar a modificar esse cenário e fazer a avaliação mesmo. Se não tem, a gente tem que começar a entrar nesse ponto aqui da compaixão, né, da crueldade, que a crueldade, sarcasmo, a demência e a beleza são chagas que o tempo cura. Então, a primeira oportunidade é essa. Agora, se não tem razão nenhuma de ser, e também tendo razão de ser, a gente vai começar a avaliar o seguinte, eu consigo suportar esse ataque? Se eu não consigo suportar esse ataque, definitivamente não é errado a gente, ao invés de se complicar mais ainda, ao invés de ter conflitos, a gente se afastar. Se afastar o quê? Para não complicar mais. Então, quando o afastamento tem por esse objetivo, é estratégico, ele é válido e ele é muito válido. Aliás, o tempo cura tudo. Então, a gente dá um tempinho para que a gente não entre, né, em mais complicações e mais também prestações de conta com relação à lei de causa e efeito. Mas o objetivo maior do Emmanuel hoje no estudo é mostrar para a gente que a gente precisa se defender também
desses processos de mágoa, esses processos, às vezes, até de ódio, que vão sendo instalados com esses comportamentos dos companheiros que estão convivendo próximo a gente. Porque a mágoa, ela vai fazer mal a gente, principalmente. Nós somos a principal vítima desses sentimentos que são nocivos e que corroem o tempo todo cada um de nós. Então, é um processo que a gente tem que começar a analisar. A gente já falou em alguns outros estudos dos males que a gente está trazendo para a gente com esses sentimentos. Primeiramente, no campo físico. Como ele altera o nosso sistema nervoso, como ele altera a nossa circulação, respiração, todos os sistemas que a gente tem no corpo físico, e como ele, com o tempo, ele vai agravando e vai trazendo consequências muito complicadas que acabam com a qualidade de vida da pessoa. Mas principalmente esses efeitos eles se fazem sentir mais quando a gente vai no plano espiritual. Porque lá os sentimentos estão descobertos e os sentimentos que a gente traz na gente vão atrair. E também a gente vai ser atraído também para um meio onde aquele sentimento seja comum. Vocês tentam imaginar aqui uma coisa, né? É sempre bom a gente procurar imaginar isso. Se eu estou num mundo em que não existe mais corpo físico preso à gravidade da Terra como a gente aqui, eu vou ser atraído mentalmente por todos aqueles que pensam, sentem igual a mim. E isso faz com que a gente faça uma análise muito profunda de como andam meus sentimentos. Eu me lembro de uma vez, e isso foi marcante para a gente, por isso que a gente até, quando fala das experiências pessoais, as palavras têm mais força. Uma vez está conversando com um espírito, através de um médium, e o espírito ele fala o seguinte, ele fala que ele tem medo dele mesmo, hoje no plano espiritual, porque quando ele estava encarnado, ele ficava nervoso, o tempo acabava acalmando, ele se isolava, ele fazia alguma coisa, né, para mudar aquela vibração. Se ele não tivesse essa condição de fazer por conta própria, ele se isolava. Mas quando ele foi para o plano espiritual, cada vez que ele ficava nervoso, mesmo com raiva mesmo, ele fazia sintonia com algumas espécies, né, de espírito que o aspecto era horripilante, né, o aspecto até deformado. Ele fez uma comparação com animais gigantes e em formato monstruoso mesmo. Então eu fiquei imaginando assim, aquele cachorro com um rosto muito grande, mas com a fisionomia mesmo que dá medo na gente, ao mesmo tempo repugnância. Ele estava vendo esse tipo de espírito e ele queria, de qualquer maneira, ficar calmo para poder sair daquele local e não ter mais aquela visão daqueles espíritos. Quer dizer, isso deve ser um martírio muito grande, porque você, nesse momento, você está vítima única e exclusivamente de você mesmo. Você, a partir do momento que consegue mudar e aprender a mudar isso, você sai desses locais. Então a compaixão que ele está falando aqui para a gente, ó, você sofreu a presença daqueles que te pisam a esperança, compaixão com eles. Tironizam, ironizam, ficou parecendo tironismo, de tirania, né? Não. Compaixão para eles. Assalto moral, compaixão. Farpa dos que te perseguem, compaixão. Ele fala, gente, vamos lembrar que isso tudo é passageiro. E, no fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Ele fala, não sanarás o desequilíbrio do louco, surgindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Não é esse o tratamento. Então, diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara. O fruto vai amadurecer na hora certa, todo mundo tem seu momento de amadurecer. A gente não vai conseguir transformar ninguém. Então, já que a gente não vai conseguir fazer isso, o que a gente vai fazer? Aprender a respeitar do jeito que é. Essa que é a ideia. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te, faz o melhor que possas. Infelizmente, dentro do nosso nível, às vezes o melhor que a gente pode é se afastar também. Mas, enquanto a gente puder, é para ajudar. Está sendo para o bem? Então está sendo para o bem. Eu não estou guardando mágoa dentro de mim, estou apenas reconhecendo a minha deficiência ainda. Ótimo, bola para frente. Todos somos alunos do Educandário da Vida
e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.